Fala, fera SESI, tudo bem com vocês? Aqui quem está falando é o professor Alisson Bezerra e hoje eu vou estar com vocês nesse Prepara SESI, trazendo um tema que também merece sua atenção. Vamos estar relembrando aí, especialmente o período da redemocratização brasileira, pós-regime militar, pós-ditadura militar, a partir de 1985. Mas para a gente entender esse novo cenário, vamos lembrar que em 1984, nós tivemos um grande movimento para a escolha do presidente da República, o desejo da população em escolher o presidente da República. Nós não vamos falar do regime militar como um todo, mas basta a gente lembrar que esse direito ele tinha sido negado desde o princípio, quando aconteceu então a intervenção e o golpe militar. A partir daquele momento, então, especialmente em 1984, o movimento Direta Já foi às ruas, pressionou o Congresso, que através da emenda Dante de Oliveira colocou em votação a possibilidade do retorno à votação para presidente da República. O fato é que, para decepção e frustração geral, a emenda Dante de Oliveira acabou sendo rejeitada. E com isso, abriu-se espaço para uma eleição indireta. E nesse momento nós temos aí dois candidatos que vão se destacar para então ver quem seria aí o primeiro presidente pós-regime militar no Brasil. Nós temos especialmente uma disputa interna ali entre o Tancredo Neves e o Paulo Maluf. O Paulo Maluf, um candidato que seria uma espécie de linha mais de continuidade dos valores mais conservadores, ainda arraigados à ditadura militar, e o Tancredo Neves, que representava uma visão mais progressista, representado pelo PMDB. Então, diante dessa disputa interna, Tancredo Neves acabou saindo vencedor e se tornou, ou se tornaria, o primeiro presidente pós-regime militar. Sabemos bem que antes dele assumir, por questões de saúde, ele acabou sendo internado e veio a falecer. E esse fato fez com que o seu vice, na sua chapa, o José Sarney, acabasse então recebendo, vamos dizer assim, de presente o cargo de presidente da República. O próprio Sarney diz que jamais esperaria que aquilo acontecesse, e que meio que caiu de paraquedas naquele cenário, porque ele não pensava, não desejava exatamente a presidência da República. O fato é que ele se tornou então presidente agora, a partir então de 1985 até 1990, essa transição, nós temos aí o governo Sarney enfrentando um dos períodos mais difíceis da história do Brasil, principalmente dentro do cenário econômico e social, além, evidentemente, de toda a reestruturação política que estava acontecendo naquele momento. Qual era o grande desafio de Sarney? Fazer com que a economia brasileira ela pudesse voltar aos trilhos, porque a década de 80 como um todo, ela foi considerada uma década realmente perdida no sentido econômico, porque o prejuízo dentro das contas públicas, a inflação altíssima, o endividamento também muito alto, fez com que a nossa economia vivesse os piores cenários possíveis da nossa história recente. Então, desse momento, o grande desafio econômico, é a estabilização da nossa economia. Esse é o lado aí, diretamente com foco econômico. Se a gente for pensar dentro do lado político, nós temos agora um retorno à democracia. E nesse contexto de retorno à democracia, o grande momento, o momento mais importante do governo Sarney, sem dúvida alguma, está relacionado à Constituinte. Ou seja, é agora aí que a gente vai ter o Congresso passando a construir a nossa Constituição, inclusive atual, que é a Constituição de 1988, sob a liderança principalmente de Ulisses Guimarães. Gente, essa Constituição, ela é inclusive apelidada de Constituição Cidadã. E tem que lembrar dessa expressão porque representa a ideia de que houve uma ampla participação na sua construção de diversos setores da sociedade. Seja, por exemplo, o setor religioso, seja, por exemplo, o setor relativo a comunidades tradicionais, tanto a população indígena, movimento negro também teve participação nessa construção, ONGs, ou seja, a sociedade civil como um todo foi representada na construção da nossa Constituição de 88. Ela acabou gerando um resultado de uma Constituição bastante inchada, ela tem um volume grandioso comparado a outras constituições espalhadas por outros países,
mas o fato é que ela no final foi considerada como um bom produto, né? O grande problema é o cumprimento dela, né? Esse é o grande desafio. Mas é ali estabelecido mais uma vez o retorno à democracia e com ele também o direito garantido ao voto. Tá? E aí vale destacar a questão, né, da ampliação do direito ao voto, inclusive para a população analfabeta. Então a gente agora ganha mais um grande grupo da população brasileira que vai ser inserido, né, na questão da votação. Então a gente tem essa democracia muito mais ampliada. As mulheres já, desde a Constituição, não é, de Getúlio Vargas, estava citada para ter o direito ao voto, mas de fato só veio a ter na prática a partir de 1946. E agora continua com esse direito também garantido. Bom, com esse marco aí, né, que a gente tem da Constituição, né, que vai acontecer somente em 1988, o Brasil agora tem, pelo menos na base legal, um caminho construído para se estabilizar democraticamente. A gente vai ver que esse caminho vai ser um pouquinho complicado, mas vamos voltar agora o nosso foco para a economia. Gente, Sarney, para tentar conter a inflação, para tentar equilibrar as contas, ele acaba fazendo 4 planos econômicos, tá? Nessa tentativa de estabilidade. Tá? A gente tem, por exemplo, o plano cruzado 1, o plano cruzado 2, nós temos o plano Bresser e ainda nós temos o plano Verão. Todos esses planos, fica tranquilo, você não precisa, por exemplo, aprofundar especificamente eles. Basta a gente compreender que todas as tentativas, né, de Sarney, nesse sentido de estabilizar a economia, foram fracassadas. Foram medidas desastrosas, por exemplo, em relação a congelamento de preços e salários, né, que nunca deu certo em lugar nenhum, tentou ser praticada várias vezes, né, dentro desses planos econômicos. A ideia de gatilho salarial, baseado na questão da inflação para corrigir o valor dos salários. Então, várias medidas que acabaram não surtindo o efeito esperado. E o resultado foi que a inflação continuava a galopar e a corroer o valor do salário dos trabalhadores. Evidentemente, você vai tendo todo um movimento também de cobrança, né, por parte da população trabalhadora em relação à sua condição de vida, fruto de uma economia que não se desenvolvia. Bom, Sarney, então, ele deixa o governo, né, depois desse período de mandato, onde vai ter até, de certa forma, um mandato um pouco estendido, né, devido ao processo mesmo constitucional, e vai dar lugar a um novo, agora sim, processo eleitoral, onde a população vai às urnas para escolher o seu presidente. Porque Sarney acabou, né, sendo, na verdade, vice de Tancredo, que não tinha sido eleito pelo povo. Mas agora, no novo processo eleitoral, nós temos o enfrentamento de 2 candidatos que vão se destacar dos demais, que é o Fernando Collor e o Luiz Inácio Lula da Silva. Eles, então, vão se enfrentar, Lula vindo de uma carreira, né, sindical, né, de envolvimento nessa linha trabalhista, estava extremamente popularizado nessa campanha, né, de linha mais trabalhista, e já do outro lado, o Collor, que era um perfil, vamos dizer assim, muito mais alinhado ao que seria um perfil burguês, né, muito mais polido na questão de formação, tinha um discurso mais equilibrado também, né, para o contexto da época, e acabou que, com o apoio especialmente da mídia, né, e da grande mídia, o Collor acabou vencendo o Lula com certa até facilidade e se tornou, pelo voto direto da população, o primeiro presidente eleito pós-regime militar. Tá? O que seria uma grande expectativa, né, do povo escolher um presidente que pudesse então fazer o país caminhar nos trilhos de uma economia bem-sucedida, né, de uma política estável, acabou gerando uma grande decepção. Né? Todo mundo já entende muito bem quando fala de Collor, né, que ele foi um dos grandes envolvidos num grande escândalo de corrupção que a gente vai falar já já. Mas Collor também enfrentou desafios econômicos, que era a continuidade do que vinha lá de Sarney. E aí a novidade está na implantação de um novo modelo, né, que tinha uma relação com o chamado neoliberalismo. Podemos dizer que Collor é o primeiro presidente a implantar essa nova perspectiva pós-ditadura militar aqui no país, que vai ser uma tendência para a década de 90 como um todo. Tá?
Collor então abre o mercado brasileiro aos investimentos internacionais, né? E aí a gente vai ter, evidentemente, esses investimentos chegando pesados aqui, né? Passando a facilitar o acesso exatamente dessas multinacionais, que vão então diversificar a nossa economia, o nosso mercado, e de alguma maneira a ideia dele era aumentar a oferta de emprego, né, para que a população pudesse então ter renda e a situação pudesse voltar a se equilibrar. É nesse período, por exemplo, que a gente tem, por exemplo, chegando muitos brinquedos, né? Eu lembro bem na minha infância que chegava aqui produtos diversos, como por exemplo da marca Estrela, né, que tem vários brinquedos na época, fruto dessa abertura também. Tá? Então, além disso, nessa proposta neoliberal, você tem também um avanço nas privatizações que vão começar a ocorrer aqui no país em maior escala, dentro dessa linha neoliberal, a gente não pode esquecer. Ele apenas abriu esse caminho. Bom, para ser objetivo, né, o Collor ele vai se envolver num esquema de corrupção muito grande, né, onde inclusive vai ser um verdadeiro golpe nas contas das pessoas que tinham conta no banco, né, por exemplo, na Caixa, em que o seu dinheiro simplesmente sumiu, com a desculpa de que aquele dinheiro, aquele recurso que ele tinha ali muitas vezes guardado da vida toda, seria utilizado pelo Estado, mas que seria devolvido, né, a parcelas aí, né, devolvidos para a população. Qual era o objetivo do governo? Pegar esse valor que estava nas contas das pessoas, fazer investimentos no mercado e depois, então, retirar o lucro desses investimentos e devolver corrigido para a população. O fato é que esse dinheiro não voltou como deveria voltar, porque, inclusive denunciado pelo próprio irmão, né, o Pedro Collor, né, o próprio presidente estava envolvido junto com o PC Farias num grande esquema de corrupção. Tá? E isso, evidentemente, faz com que, né, a máscara dele caia e a pressão popular, né, vai então pressionando a saída de Collor, né? A gente vai ter um processo que a gente chama de, inclusive um movimento social bastante significativo, chamado Movimento dos Caras Pintadas. Tá? Esse movimento então vai pressionar o governo Collor e pedir o seu impeachment. É aí então o momento que, observando que ele possivelmente sofreria o impeachment, que o Collor, inclusive, resolve aí renunciar para não ter as punições, né, devidas ao processo de impeachment. Mas, mesmo assim, ele vai ser cassado e ficará inelegível aí por 8 anos. A memória do brasileiro é curta, né, e aí o Collor continua na vida política, né, inclusive com grande influência dentro do estado de Alagoas. O fato é que ele sai do poder e aí dá lugar ao seu vice, que é o Itamar Franco, que vai assumir, então, a presidência ali na transição de 1993, né, até a transição para 1994. Então, Itamar Franco ele apenas dá uma continuidade no programa neoliberal, tá, e vai ser um dos grandes responsáveis, né, dentro do governo dele ainda, por lançar um novo plano econômico que vai trazer uma estabilidade tão desejada para a economia brasileira. Estamos falando aí de uma nova moeda, né, que é a moeda que a gente vai conhecer, que é a nossa atual, é a moeda que é o real. Lembrem, nós tivemos algumas moedas aqui ao longo da nossa história aí recente, que a gente está falando de Sarney para cá. Nós tivemos aí a mudança do cruzeiro para o cruzado, com o plano cruzado. Tá? Nós depois tivemos a mudança do cruzado para o cruzado novo. Depois nós tivemos a mudança para o chamado Cruzeiro Real, já na época agora de Itamar. E agora a gente vai estar falando, né, dessa transição para o real. Todas essas mudanças das moedas brasileiras eram na tentativa de alguma maneira, de virtualmente eliminar aquela quantidade de zeros que ia crescendo com a inflação. Tá? E aí você criar uma valorização da moeda. Mas o fato é que quem estava à frente desse processo foi Fernando Henrique Cardoso, que era ministro na época do governo de Itamar Franco, e acabou, por conta disso, né, se tornando muito popular. E é por conta exatamente do Plano Real que ele vai acabar sendo eleito como o próximo presidente da República a partir aí, então, de 1994, na campanha, né, para 1995. Itamar apenas faz a transição, lança o Plano Real, a gente tem a chamada Unidade Real de Valor, né, que faz essa conversão do cruzeiro, né, para, então, o real.
E assim então, já no governo de Fernando Henrique, ele já começa com R$1 a pleno vapor. Só um detalhe, né? Na época, R$1 valia $1, né? Isso foi uma novidade dentro desse equilíbrio aí de moedas, mas que durou pouco tempo, porque não era interessante realmente para o Brasil equivaler ao dólar, uma vez que a gente sabe que isso acaba prejudicando os interesses ligados à questão da nossa venda de produtos lá fora, tá? Bom, saindo desse aspecto agora da moeda especificamente, o Fernando Henrique Cardoso assume dentro da mesma linha neoliberal, com programa de privatizações. A gente vai ter, por exemplo, a Vale, né, do Rio Doce sendo privatizada, a gente vai ter outras empresas dentro da linha siderúrgica também, né, no setor de energia. A gente vai ter essa proposta neoliberal continuando a ser praticada dentro do governo Fernando Henrique Cardoso. O grande fato é que a gente vai ter um salto na questão de empregos, vamos ter, diante dessa estabilidade provocada pelo real, um crescimento econômico que há muito não se via, né, na década de 80 e até no início da década de 90, trazendo uma perspectiva aí para o Brasil, né, na visão internacional de atração de investimentos, tá? Bom, a partir desse momento a gente tem, inclusive, um outro fato marcante no governo de Fernando Henrique, que é um plebiscito, onde esse plebiscito vai marcar aí a manutenção tanto do sistema presidencialista, tá, como também do modelo republicano de governo. A população tinha a opção até de escolher monarquia, né, parlamentarismo, mas então optamos pelo presidencialismo, pela manutenção do presidencialismo e também do sistema republicano. Okay? Isso já estava previsto para esse plebiscito e assim foi feito. Fernando Henrique é o primeiro presidente a ter 2 mandatos no país. Era uma novidade também, porque antes só se podia ter um único mandato. Mas então ele aí, por uma emenda, acaba conseguindo concorrer a uma nova eleição e com Lula, mais uma vez, né, Lula concorre contra Collor, vai concorrer ao primeiro mandato de Fernando Henrique, concorre também no segundo mandato de Fernando Henrique, mas é Fernando Henrique quem leva esse processo eleitoral também. Bom, gente, como o tempo é curto, a gente lembra que após o governo de Fernando Henrique, entramos numa era, agora diante de tantas tentativas, né, de Lula, onde ele consegue chegar ao poder, né, através do seu partido, o Partido dos Trabalhadores, e a partir de 2003 até 2016, nós temos uma era que é a era do PT, na nossa história política recente. Evidentemente que a grande marca dessa era é, sem dúvida alguma, o grande investimento no setor ou nas áreas sociais. Nós temos diversos programas sendo criados, né, como maior referência que é o Bolsa Família, mas temos programas ligados, por exemplo, ao ProUni, né, ligados ao acesso à universidade, temos o programa Minha Casa Minha Vida e vários outros programas ligados à energia e tudo mais, que vão, de alguma maneira, trazer esse lado mais social do governo e da era do PT. Alguns deles já inspirados, inclusive, lá no governo de Fernando Henrique Cardoso, né, que já tinha sido implantado em menor quantidade, que vai ser ampliado também no período de Lula. Como o nosso tempo é curto, basta a gente então lembrar que, apesar do lado social e apesar também do grande crescimento econômico que a gente vai perceber no governo Lula, a dígitos, inclusive, que há muito não se via, chega a 2 dígitos, né, de crescimento, né, e o Brasil se torna realmente uma grande referência na economia, chega a ser a 5ª maior economia, né, na época também do governo de Lula, né, da era do PT. A gente tem um outro lado da moeda, que é o lado dos esquemas de corrupção que vão se aprofundando, né, dentro da base aliada do governo do PT e do próprio PT, estourando em escândalos muito conhecidos, como o do Mensalão, por exemplo, né, que envolve lá, por exemplo, o José Disseu, que acabou sendo preso, denunciado pelo Roberto Jefferson, né, que inclusive também estava envolvido no próprio Mensalão. Esse esquema de corrupção vai minando, né, somado a um problema internacional econômico que afeta o Brasil também, 2008 para 2009, em que se achava que poderia ser uma marolinha, que acabou virando uma onda maior, né, uma onda crescente aí, que vai afetar muito a economia brasileira também. Tudo isso, esse bolo que a gente vai fazendo aí no governo do PT, vai abrindo espaço para que, né, a oposição ela cresça bastante e veja a perspectiva de assumir novamente o poder no país, né? Especialmente quando a gente fala da ala mais
conservadora, né? E quando a gente fala aí de um grupo também que vai inspirar um pouco mais uma proposta de linha mais progressista. Lembrem que Dilma, ela acaba saindo, né, da presidência através de um processo de impeachment. Devido às acusações de pedaladas fiscais, né, ela acaba então sofrendo impeachment. Há quem defenda a linha de uma ideia de golpe, mas o processo ele de fato seguiu todo o trâmite, né, dentro do que seria uma CPI, que então determina o seu impeachment, e assim então a era PT encerra até aquele momento com o impeachment de Dilma, dando espaço para a vice-presidência, né, do Temer, né? E a partir do momento que Temer assume, ele volta a ter um modelo de prática de governo que se aproxima daquilo que é uma proposta mais neoliberal, ou seja, o interesse de privatizações, de grupos que estão realmente mais alinhados com a proposta, né, desse capitalismo mais neoliberal, como a gente vem observando, inclusive, no governo atual, né? Lembre que depois de Temer, veio o processo eleitoral em que o Jair Messias Bolsonaro ele tem a oportunidade, diante de todo esse cenário, com um discurso mais direto, mais radical, né, de certa forma voltado para a questão do nacionalismo mais forte, né, com o seu lema que traz a ideia da base religiosa também, sendo uma base importante para a sua linha de governo, mas que é a partir desse espaço e esse vácuo deixado pela era PT que de alguma maneira se produz a oportunidade para uma perspectiva, né, bem diferente daquilo que a gente estava acostumado a ver na nossa política, chegar a alcançar a presidência da República a partir de 2018. Assim então, estamos aí no momento atual, né, do governo Bolsonaro, onde a gente não vai aprofundar aqui nesse momento, até porque a gente sabe que em termos de Enem, esses governos mais recentes, normalmente eles são evitados. Então, gente, é essa linha do tempo que a gente fez do período de redemocratização, né, que você precisa estar mais atento, especialmente à parte ali que eu te falei do governo Sarney, do processo constitucional, da dificuldade econômica da década de 80, da implantação do modelo neoliberal na década de 90 com Collor, Itamar e Fernando Henrique Cardoso, tá? Essa mudança de perspectiva mais social também da era do PT. Então esses pormenores aí é o que de repente pode estar sendo mais abordado dentro da tua prova. Bom, ficamos por aqui, né? Eu espero que você tenha aproveitado da melhor maneira possível toda a informação que a gente trouxe, né? E tenha relembrado aquilo que era importante para que de repente quando você se depare com a questão na prova, venha rapidamente aí à tua mente todas essas informações. Gente, ótima prova para vocês, seja no SSA, seja no Enem, tá? Se qualquer coisa, entre em contato comigo aí, tá o meu e-mail, se você quiser. Então desejo a todos aí muito sucesso e espero que vocês tenham gostado desse momento aqui junto comigo, tá bem? Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.